Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui novamente. Se você está chegando, se inscreve no canal, deixa o seu like. Você que já é inscrito no canal também, o seu comentário é muito importante. Compartilha esse vídeo, pesquise sobre o canal, tem bastante assunto, tem bastante tema. E durante toda a semana tem conteúdo novo, tá? Então, compartilha, dá o seu like aí. Lembrando também que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo, 182. E é muito importante que você ligue, se informe, agende o seu horário nos telefones que aparecem no vídeo, tá? No 2606-6220 ou 2605-6865. E a gente aproveita também que está chegando o final do ano, a Casa dos Tarefeiros, neste momento do final do ano, ela promove o trabalho de final de ano, o trabalho de prosperidade. Então, se você tem interesse, se inscreve lá para planejar o seu 2024, tá? É muito bacana, fica um ambiente muito gostoso, uma energia muito boa para a gente recarregar as baterias aí e programar o nosso ano seguinte, tá bom? Então, dados os recadinhos, a gente pede licença a você, ao mentor da sua casa, da sua família, e convida ao nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora, a Maria de Magdala e ao Doutor Antônio, com todas as fraternidades que atuam na Casa dos Tarefeiros, para que nesse circuito de luz, de proteção, nós possamos acessar níveis mais altos de consciência, levando palavras salutares e fazendo com todos nós possamos nos conectar com o alto. E assim nós vamos dando por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. E hoje vamos falar de. Você já se arrependeu de alguma coisa que você fez quando você estava muito bravo? Ah, eu já. Você às vezes é uma pessoa impulsiva, né? E o que atitudes impulsivas ou atos, né, que a gente não pensa muito, ocasionam na nossa história ou no nosso histórico espiritual? Como que isso fica registrado? Será que fica registrado de uma maneira boa, de uma maneira não tão boa, que a gente vai precisar rever essa situação? A gente atrai que tipo de energia quando a gente está ligado nesse tipo de pensamento ou de não pensar, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Então, primeiro, para a gente começar, a gente precisa tentar discernir o que é uma atitude impulsiva ou impulsividade, né? Então, se você pega o próprio dicionário, ou a teoria fala do impulso, né? Ou uma força que te impulsiona a algo. A psicologia, Freud fala que é um estímulo mental que promove que ele vai variar de acordo com o indivíduo. E se a gente pega na base mesmo, fala-se o quê? Que é aquilo que a gente faz sem pensar, né? E eu sou meio contra o sem pensar, porque a gente sempre pensa na maioria das coisas, é que a gente às vezes não toma conhecimento, né? Mas é aquela atitude que você faz meio no automático, né? Que você não melhor, que você não teve planejamento ou reflexão. Essa é a verdade. E daí que acontece? Daí você vai falar assim: ah, mas tem momentos na minha vida que eu tive atitudes impulsivas que eram necessárias na ocasião. Por exemplo, atitudes, decisões de emergência. Ah, a pessoa sofreu um acidente, você vai, chama, tenta socorrer, faz tal, e vai naquela sua força.
mas, num nascimento, num socorro, é, nessas atitudes, assim, é o seu próprio, às vezes, seu próprio sistema de sobrevivência ou de defesa que atua. É diferente quando a gente, e é isso que a gente está falando aqui, quando a gente vai meio no automático, né? Ou melhor, como fala até no livro dos Espíritos, né? E no próprio Evangelho, Kardec fala, quando a gente está muito mais para sensações para o lado animal do que para o lado racional. Né? Então você deixa aquilo fluir e você, não sei você, mas eu viro uma fera geralmente, né? E que depois vem o que? Banhado de arrependimento. Porque você fala assim, olha, se eu tivesse pensado ou planejado um pouquinho mais, a situação não teria fugido do controle. Por quê? E daí eu vou dar uma abertura para passar para o Carlos já, porque a gente tem que sempre lembrar: se somos energias e somos cercados de espiritualidade, boa e ruim, né? Eu não gosto de ruim, não tão boa, vamos dizer assim. E quando você adentra num padrão de impulsividade, desequilibrando a você, consequentemente desequilibrando um terceiro, né? Porque uma atitude impulsiva ou uma atitude tempestuosa, você não angaria amiguinhos, né? Você vai para cima da pessoa, você grita, você fala o que queria, o que não queria. Ali já criou-se um vínculo negativo, ou que a gente chama de rastro. Essa pessoa, essa atitude pode desgastar essa pessoa e fazer com que ela também proceda de forma negativa com o outro, e tudo começou com você. E assim, por conseguinte, eu falo que vira a corrente do mal. Assim como tem a corrente do bem, que as pessoas falam que um ajuda o outro, isso também fala. Isso são rastros que vão se ligar, são energias que vão se ligar a você. Isso a gente está falando de encarnado. Pensa que nesse padrão negativo de fúria, quantos desencarnados também não vão se ligar a você, né? Que desencarnaram ou que estão lá no plano espiritual ainda banhados nas emoções de raiva, de vingança, de fúria, e querem extravasar isso. E eles vão buscar e instigar essa sensação que eles ainda acham que é certo no encarnado, que pode proporcionar isso para eles. Então, é muito sério quando a gente fala. Eu sei que hoje, cada dia mais, a gente fala que é difícil, né? Que está tudo muito corrido, que está todo mundo estressado, que está todo mundo meio virado aí no giraia, mas a gente não pode esquecer que estamos aqui para evoluir. E lá no Kardec fala também que uma dos princípios da evolução não é só o conhece-te a ti mesmo, mas o autocontrole, né? E você tem o seu autocontrole, né? Coloca aí nos comentários se você consegue ser uma pessoa controlada, uma pessoa que reflete antes de agir, que pensa, que mentaliza, que pede auxílio ao plano espiritual. A gente fala tanto, né? Que a gente pede tantas coisas. Numa atitude, assim, numa situação, você pede ajuda ou você vai só fazendo e acha que eles vão intervir por você, assim, quando você está com o capeta no corpo? Pensa nisso. Mas para ajudar um pouquinho vocês, eu vou chamar o meu amigo autocontrolado. Carlão, vamos lá falar um pouquinho? Bom dia, Flávio. Bom dia, Ronaldo, Maurício, todo o pessoal que nos está assistindo. É complexo, muito complexo, porque nós vamos ter defensores de todos os lados, né? E é justo que seja assim. Vocês sabem, né? Eu vou sempre pelo equilíbrio,
Eu acho que um ponto, como diz o nosso filósofo contemporâneo do povo, Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é burra, né? E não dá assim. E você vai ter defesas para todo tipo de situação, né? Para o cara que vai por impulso, para o cara que não, ele não sabe com quem está falando, ele me tratou. Só que nós precisamos refletir. Não significa que você nunca vai ter uma atitude dessa na sua vida. E, de novo, nós somos testados, e lembrando, nós somos testados pelos amiguinhos obsessores que estão aí, porque eles sabem das nossas fraquezas e eles colocam situações que vão testar as nossas fraquezas. Ah, Carlos não gosta dessa situação, então vai envolver ele para aquela situação ser testada nele. E eles estão lá à espreita. Né? Você falou de muitos que estão para nos ajudar, para parar, para não fazer a coisa de uma forma afoita que vai gerar arrependimento, mesmo porque raiva, ira são péssimas conselheiras. Eu não lembro ninguém falar, ah, puxa, eu fiz um negócio com raiva e com ira e deu tudo certo. Às vezes, como você falou, existem situações que aquilo move uma situação, mas não é raiva, ira, é força, é diferente, né? Numa situação necessária. Então, na maioria das vezes, você vai se arrepender por agir por impulsividade ou agir de uma forma primitiva. Eu vou usar esse termo. Porque, cara, já passou o tempo que a gente precisava desembainhar a espada, que a gente precisava lutar pela honra, que eu precisava. E toda vez que você precisa que alguém reconheça alguma coisa em você, você está demonstrando fraqueza. Ah, não, mas espera aí, o meu orgulho, ele precisa, ele não sabe com que, como, ele ofendeu minha honra, ele ofendeu minha família, ele ofendeu não sei o quê. Toda vez que você precisa que alguém reconheça qualquer situação, você está demonstrando fraqueza. Talvez até você duvide daquilo que você acha que o outro deva reconhecer em você. Né? É a questão do autocontrole. Ah, não, mas ele fez isso, eu preciso reagir à altura. Cara, se você acha que o que a pessoa fez para você está errado, te humilhou, entre no adjetivo que você quiser, e você acha que você tem que responder da mesma forma, em que momento você está sendo 10 milímetros melhor do que o que essa pessoa fez? Ou que você merece melhor do que ela, alguma coisa? Então, isso tudo envolve uma questão que a gente ainda está longe de resolver, que é o ego, que é o orgulho, na impulsividade do troco. Porque, inclusive, nós estávamos conversando, é uma das regras básicas para vendedores que querem vender alguma coisa que você não precisa, é não deixar você pensar. Se você sai da loja, raramente você vai voltar para comprar aquilo. E eles sabem disso, tanto é que eles fazem você ficar lá e comprar por impulso, ou porque ele falou que é bonito, ou porque ele falou que o teu par de sapato olhou para o teu pé, e o teu par de sapato é X, é Y, não está mais na moda. Ele vai inventar o que for para que você não pense, para que você compre emocionalmente por impulso. Isso tem cursos de vendas e de compras, né, para o comprador evitar isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as emoções, que elas são ótimas, que nos entendam quem está nos ouvindo. Não é que você tem que matar suas emoções, não é isso. Mas é o que o Fábio falou, você precisa controlar isso. Você precisa refletir, você precisa pensar. Olho por olho, dente por dente, acabou faz tempo. E se a gente segue nessa linha, a gente só tem chance de aumentar o karma e não diminuir, de gerar situações de novo. E é o que falava toda a literatura e falava André Luiz e tal. Você não faz nada no passado, a não ser se arrepender, que também não serve para nada. Né? Assim, o arrependimento é bom para você entender o que você fez errado, mas ficar lá e, como o Fábio falou, muitas coisas você se arrepende e a maioria delas é no impulso, no calor de uma decisão, na ira, né? Naquela coisa que vai. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Precisa treinar, eu defendo sempre aqui, o pessoal que nos assiste, é treinamento, é reflexão, e não significa que você vai conseguir vencer tudo. Não. Mas tem que olhar para trás, tem que entender e tem que lembrar que depois já era, não dá mais.
E tem famílias, pessoas que ficam sem se falar por 1 minuto de ira e de cólera. 1 minuto. E passam a vida inteira sem se falar, sem se perdoar e tudo mais. Então, é uma coisa muito complexa. Então, pare, pense, respire, mas olha bem, pare, pense e respire. Quanto dura uma respiração? Não troque isso por não fazer nada, né? Não é o caso. É fazer com controle, com planejamento, como o Fábio disse. Nem tudo na vida, existem situações, mas saiu do desequilíbrio, não tome decisão. Como dizia um amigo meu, na dúvida, não ultrapasse. Né, meu amigo Ronaldo? Ô, Carlos, Fábio e Maurício, tudo bem? Bom dia a todos. Assim, cara, não, na dúvida não ultrapasse, né? Isso é bem verdade. Esse ponto que nós estamos falando aqui, me surgiu duas situações. Tem esse lado um pouco, eu vou dividi-los aqui. Tem esse lado um pouco, né? Que é, como você até falou, né? Do arrependimento, aquilo que a gente faz, talvez, em momentos um pouco mais carregados, né? Mas mesmo no nosso dia a dia, no nosso pensar, né, no nosso analisar, nas atitudes, é sempre melhor o aguardar, muitas vezes, né? Quando a gente fala, quando não sabemos o que fazer, melhor não fazer nada, né? Porque se você não sabe o que vai fazer, é melhor não fazer nada, a não ser que você tem que tomar uma decisão de imediato, né? Isso muitas vezes acontece. Você não sabe o que fazer, bom, mas você tem duas, três, você tem que tomar uma decisão. Mas se não, olha, espera um pouquinho, daqui a pouco eu analiso melhor, eu vou ouvir outra opinião, eu vou buscar uma solução. Hoje eu não vou responder, né? Isso acontece muito no nosso corporativo, às vezes no e-mail, né? Você recebe um e-mail de alguma área, algum gerente, algum setor, né, seja de baixo ou de cima, que te pede alguma informação e você, às vezes, na hora, pô, mas esse e-mail veio de uma forma um pouco mais carregada, um pouco mais dura, um pouco mais... E você tem aquela primeira, o instinto, né, de responder, né, de dar uma resposta um pouco mais, com uma energia diferente, né, vou retrucar, na verdade, né, seria a palavra, né, ou responder no mesmo tom, na mesma altura. E depois, se você, obviamente, para pensar, você vai falar, não, pera um pouquinho, né? Não é porque o outro lado se desequilibrou na informação, no pedido, no querer, né? Que eu vou me desequilibrar também para ficar equilibrado, só que não é equilíbrio, né? Para ficar na igualdade com ele, né? Que é acima, que é fora, que é desequilíbrio, na verdade, né? Então, às vezes, a gente precisa tomar um pouco cuidado com relação a isso, né? Da gente querer, no momento, fazer, retrucar, né? E já ter uma resposta a tempo. E muitas vezes a gente percebe, ainda pensando no primeiro momento que eu pensei aqui dessa situação, né? De aguardar um pouco, de ter um pouco mais de tempo, às vezes a gente percebe que, às vezes, com o tempo a solução vem, sabe quando vem a solução depois, né? Isso acontece normalmente até no dormir, né? Você vai dormir, você acorda com o problema e acorda e dorme com o problema e acorda com a solução, né? Ou então quando você vai tomar um banho, alguma coisa de manhã assim, você começa a refletir, porque você começa a pensar no interior e não exterior, né? Porque quando você está com o exterior é o problema, é a dificuldade, e quando você trata você está mais relaxado, vamos dizer assim, né, no seu interior, às vezes você consegue buscar a solução mais fácil, né? Então, primeiro é o nosso natural do dia a dia. Nós deveríamos ser mais equilibrados nas nossas atitudes, nas nossas soluções, né? E para que nós possamos aí, obviamente, tomar as melhores decisões e os melhores caminhos. O tempo resolve muita coisa, não é? A gente precisa falar isso. Todos os problemas não são eternos, né? Eu tenho... Não, o tempo resolve. Aos poucos, talvez vai diluir um pouco mais, vai demorar um pouquinho mais, mas você vai resolver, né? Então, também tem essa questão do tempo por si só fazer a solução. Não estou falando aqui não fazer nada no sentido nada, né? Mas é dar tempo ao tempo para que esse nada se transforme em alguma coisa e você, obviamente, possa ter um direcionamento, né? Para você naquelas duas que você está. E é óbvio, né, que é sempre melhor você tomar decisões quando você está equilibrado, quando você está bem, quando você está, né, com o pensamento ali, conhecendo, sabendo, pesquisando, né,
vendo, a gente fala do 360 graus, né? Quando eu estou aqui com, né? Quando a gente fala do cavalo que tem um cabeça, só enxerga um lado, só enxerga para frente, né? Você não está vendo aqui nas suas laterais, você não está vendo o que está acontecendo atrás. Então, se tiver essa capacidade de ver melhor, obviamente você vai tomar melhor decisão. E quando nós estamos em dificuldade, é o contrário, eu vou voltar um pouquinho. Quando está em dificuldade, que é o segundo tema, o que a gente quer? Resolver o quanto antes. Então, tudo isso que eu falei aqui agora ele cai por terra. Não, amanhã eu não quero resolver, eu quero resolver hoje. Eu não quero responder e-mail amanhã, eu quero resolvê-lo hoje, né? Eu quero já agora acertar, eu quero agora já tomar a decisão, já buscar a solução. E muitas vezes isso faz com que a gente se atropela e ao invés de resolver, o que acontece? Piora a situação, né, gente? Às vezes piora a situação. Puxa, fiz aquilo, não deveria fazer. Mandei informação, não deveria ter mandado. Falei uma palavra, né? O Carlos me falou uma palavra aqui agora, eu não gostei, já voltei com ele. Pô, mas o Carlos falou por N motivo, por uma situação dele, mas eu já quis, né, voltar para ele rapidamente para ocupar espaço, para dizer quem que é. Então, nós temos duas situações aqui. Às vezes é o nosso instinto, né? Aquele instinto que a gente... Aqui, aí eu penso como a gente tem o nosso instinto, que muitas vezes ele é apressado, que a gente quer resolver, né? A gente não tem paciência, a gente tem ansiedade, aqui entra ansiedade também nessa situação, né? E, obviamente, pode existir também, nos casos que é um pouco mais complicado, quando há violência, né? Várias violências que acontecem, que a gente ouve, que a gente lê, que a gente, né, as pessoas vão lá e atrocidam, matam, né? Faz isso com o filho, com o pai, com a mãe, com a namorada, a gente vê aí o filho acontecendo a todo momento. São momentos do que? Ali, do instante, né? Daquela agressão física. E depois, talvez, se fosse pegar essas pessoas e perguntar a ela, talvez não fariam, né? Mas na hora da raiva, na hora do desespero, na hora da vingança, na hora da, né? Não penso nas consequências, né? Então, o que que é isso, na verdade? É o nosso espírito ainda que não está preparado. Nós ainda não estamos equilibrados, né? Fala assim, eu não piso no pé de ninguém. Depende. Se pisar no meu pé, talvez eu pise, né? É muito fácil falar, não faço mal a ninguém. Depende. Se alguém fizer o mal para mim, será que eu não vou querer retribuir o mal? O Carlos acho que usou o termo aí, olho por olho, dente por dente, né? Então, aqui acho que fica usado algumas palavras do autocontrole, do equilíbrio, acho que é importante, né? Ainda eu vejo que nós ainda precisamos, nosso espírito ainda precisa contar até 10, sabe? Contar até 10, né? Que é o ditado, que é o que se fala bastante, né? Conte até 10, né? Eu acho que ainda a gente precisa aqui, Carlos, Maurício e Fábio, né? Contar até 10 muitas vezes para que a gente possa tomar a melhor decisão, esperar para tomar a decisão e não ir pelo impulso, né? Pelo desequilíbrio, que às vezes a gente pode ter uma consequência hoje que vai durar talvez para a nossa vida toda, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Maurício, tudo bem, Maurício? Meus amigos, tá tudo bem, né? Vocês já fecharam o circuito, não tem muito o que falar aqui, mas só para completar, né, tudo aquilo que vocês falaram, a gente falou do respirar fundo, né? Como é difícil respirar fundo, como é difícil a gente parar, respira, né? E quando a gente faz esse exercício de respirar fundo, normalmente você vai fazer as suas meditações. Quando você faz meditação, você aprende a controlar a respiração, aprende a respirar fundo. E quando você torna isso prático na sua vida, com certeza você não vai tomar decisões de forma abrupta, na raiva, no impulso, de forma instintiva, né? Você pega o instinto e já... Porque senão, o que vai acontecer? Você vai pulando no pescoço das pessoas, você vai xingar assim de uma forma rápida. Vou dar alguns exemplos aqui. Vocês querem exemplo no trânsito? Tem gente que no trânsito parece que entra no carro e muda da água para o vinho. Eu tenho conhecidos, colegas, amigos que, cara, o cara já, porque tomou uma fechada, agora está mais velho, mas ia atrás da pessoa, queria fechar a pessoa também, queria lá discutir. Gente, e eu já vi casos que a pessoa fez isso, a pessoa saiu do carro, aquela que por acaso fechou sem querer, ou se fechou sem ver, ou por quebração, não importa. Aí o pessoal xingou, falou, daqui a pouco a outra pessoa sai do carro com a arma na mão. E aí, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, você de forma impulsiva xingou, falou, tal, aí daqui a pouco a pessoa do outro lado se sentiu ofendida, é uma pessoa que está armada, sai com uma arma na mão, pode te dar um tiro, ou mesmo se não der um tiro, o susto que você vai levar. Olha,
pequenas coisas, a gente está colocando aqui pequenos exemplos. O Carlão falou uma situação aí. Às vezes, irmãos, pai com filhos, mãe com filhos, primos, tios, tias, de repente não se falam por um bom tempo, por uma palavra mal falada, por uma palavra colocada, por um impulso que aconteceu num momento de discussão de família, você foi lá e falou e já foi. Eu até escrevi aqui, né? A flecha lançada, o tiro dado e a palavra proferida, não tem volta. Então, antes de fazer tudo isso, antes de você pegar a sua flecha e atirar, segura, vê se é o alvo mesmo que você quer, aí sim você lança a flecha, né? A palavra, a gente sempre fala, e aí os meninos colocaram aqui, às vezes é melhor ficar quieto para não se arrepender amargamente depois. E às vezes, por causa de coisas que você falou de uma resposta mal dada, isso eu estou falando dentro de casa, na família, não precisa ser muito longe, não. Você se arrepende amargamente. E aí, você já falou, já foi. Então, não tem volta. Aí você fala, não, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e a pessoa do outro lado, tá bom. Aquele papel que você amassou, não vai desamassar mais. E aí? Então, olha quanta coisa que surge por uma impulsividade, né? Ou o pessoal fala, depois que você sujou a roupa, depois que você sujou lá de carvão, como é que fica? Então, tem várias coisinhas que a gente sempre tem que refletir antes de falar, parar para pensar, né? E é o que vocês falam, a nossa vida é uma grande escola. E essa escola, nós vamos aprendendo todos os dias um pouquinho. Às vezes nós aprendemos com exemplos dos outros, ou às vezes nós aprendemos com os nossos próprios exemplos. E quando nós aprendemos com os nossos próprios erros, é duro, não é fácil. Eu falo isso por exemplo próprio, né? Então, vamos procurar refletir antes de falar alguma coisa. E aquele negocinho, né? É melhor ficar quieto, que os meninos falaram, nessa situação de você estar com a faca no pescoço, tomar decisão de forma abrupta, ou querer sempre... É o que na semana passada, o que nós falamos? Né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? Nós chegamos a falar isso. E aí, quando você quer ter razão, meu, aí muita coisa acaba degringolando, vamos chamar assim. Né? Então, antes de tomarmos uma ação, antes de tomarmos uma atitude, vamos refletir, vamos pensar, né? Vamos respirar fundo, vamos trabalhar a nossa meditação, procurar meditar. É fácil? Lógico que não é fácil. Quando o Ronaldo falou, quando pisa no seu carro, será que você vai ser calminho assim? Né? Então, ele colocou bem aí essa situação, e aí é o controle. A partir do momento que nós conseguimos nos controlar, primeiro nós nos conhecemos. A partir do momento que nós nos conhecemos, nós também passamos a nos controlar. Opa, eu me conheço, não vou nem entrar nessa discussão, nem vou começar a falar, porque senão eu vou fazer besteira. Aí a pessoa sai de cena e depois conversa. Então, quando a pessoa se conhece, ela procura, né, se controlar mais. E aí, isso é um bom remédio. Eu lembro que teve uma situação que acho que foi até, não sei se foi do filme do Chico Xavier, alguma coisa assim, que aí ele falou, né, de uma situação lá, aí ele falou assim, sempre quando o marido chega em casa, põe 10 goles de água na boca. Não, foi nos tarefeiros. Põe 10 goles de água na boca, porque a mulher estava reclamando, é uma situação mais ou menos assim, toda vez que o marido chegava, a mulher falava, reclamava, e aí eles brigavam porque o marido já estava cansado, já estava cheio, aquela confusão dentro de casa. Aí ela foi no tarefeiros, passou lá no tratamento, e o doutor falou para ela, toda vez que o seu marido entrar na porta, se perceber que ele está chegando, põe 10 golinhos de água na boca e não engole, fica com ela lá. Mas por quanto tempo? Fica uns 5, 10 minutos. Assim, ela fez, durante uma semana. Aí, na outra semana, quando foi o retorno, ela voltou, nossa, lá em casa, essa simpatia foi, assim, uma maravilha. Na verdade, que os doutores colocaram aí, na verdade, não é a simpatia, é falar assim, se controla, fala, espera um pouquinho, deixa o homem chegar, deixa ele, né? Depois você conversa com ele. Aí, como ela ficou segurando a água de 5 a 10 minutos, aí depois que ele engoliu, aí ele já tinha chego, já tinha feito, e foi tomar banho, sei lá, foi lá fazer as coisas. Aí ela voltou falando que estava uma maravilha o relacionamento. Mas por quê? Porque teve que esse controle. Então, são coisas que a gente tem que aprender a controlar. Então é isso, gente. A gente só tem que tomar cuidado com o que vai falar, porque o maior veneno não é o que entra, é o que sai. A flecha tirada, o tiro dado ou a palavra proferida. Então, vamos pensar bem nesse sentido, vamos respirar fundo, vamos refletir, porque senão a gente pula no pescoço mesmo, tá? E aí, se pular no pescoço, o que vai acontecer? A gente vai se arrepender amargamente. E tem coisas que a gente faz e depois não adianta voltar atrás. Vai pedir desculpa, a pessoa vai falar, tá,
foi que você bateu, você pede desculpa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, é isso, esse nosso bate-papo de hoje, Fabinho. Então, olha, a gente falou, não sei se a gente deu solução, ou se a gente falou, bom, mas pelo menos serve para reflexão, né, minha gente? E aí eu esqueci. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alan. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Fabinho. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Olha, então, como eu sou uma pessoa calma, né? Nem um pouco irada, quem me conhece, nem um pouco impulsiva às vezes. Eu acho que a palestra foi para mim. E eu fui buscar algumas coisas e olha só como é muito sério o nosso pensamento, o nosso agir, como a gente funciona, né? Então, se você pega toda a literatura cristã, desde a Bíblia até a literatura espírita, tem várias e várias passagens que falam da impulsividade e que a pessoa se deu mal, né? Então, você pega na Bíblia a própria história do filho pródigo, que, vou ser rico, vou fazer, e não pensa, não reflete, gasta, se dá mal, volta, né? E se você pega no Espiritismo, André Luiz fala muitas coisas, né? E daí fala, por exemplo, da corrente, fugiu a palavra, da corrente mental destrutiva no céu, entre o céu e a terra. E daí, o que é isso? Que quando nós estamos nesse pensamento, nós criamos esse pensamento, nós entramos em processo, e ele fala, vou até ler, acumulando em si as forças autogeradoras em um processo de profundo desequilíbrio, a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai forças do mesmo teor, caindo frequentemente onde? Pensa onde? Em cegueira obsessiva. Então, lindo, se você não quer ter obsessor, começa a rever o seu autocontrole, tá? Aonde você está colocando a sua energia? Você, olha, vou aqui contar. Você não é aquele médium que fala assim, quando eu sou bom, eu sou maravilhoso. Mas quando eu sou ruim, olha, eu seco pimenteira, abacateiro, coqueiro, o papagaio, o periquito. Aí ela vai ver com quem ela tá mexendo. Tenho dó de você. Tá lindo, porque você, além da fascinação, você tá atraindo uma horda de obsessores que não vão te largar tão facilmente. Então começa a se rever. Tá bom? É isso que a gente tinha para falar. Fica com Deus. Nós vamos, assim, aproveitando esse momento, pedindo ao Senhor dos nossos dias, ao nosso Pai maior, à Nossa Senhora, que eles possam abençoar a nossa mente, o nosso coração, para que eles possam estar ligados aos céus, com atitudes e pensamentos que nos auxiliem a nos libertar e alçar novos voos, que eles possam apagar da nossa aura possíveis rastros que estejam vinculados às nossas atitudes animalescas ainda, sutilizando o nosso ser para que ele possa crescer um pouquinho mais, subindo essa montanha, esse degrau da evolução. Então, Senhor, se conosco, nos protege e nos ampara hoje e sempre, para que nós mesmos não possamos não nos iludir com as pequenas coisas, com os pequenos desafios da vida, não entrar em desânimo, mas caminhar contigo, hoje e sempre, graças a Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Fica com Deus.